seja convosco. Como é bom estar aqui. Sempre bom retornar, né? Primeira vez que eu estive aqui, uma igreja tão pequenininha, nesse terreno, né? Mas era muito abençoado, né, pastora? Era muito gostoso. O pastor Eduardo já tinha assumido essa igreja. E a igreja estava cheia de jovens já, né? E a gente fazendo aqueles barulhos. Eu também já fui jovem, gente, ó. Que bênção. E a gente fazia uns barulhão, né? Hoje a gente tá cercado aí de tecnologia, né? E é tão bom ver essa moçada nova aí, né? Porque nosso tempo vai passando, né? A gente vai ficando barba branca, vai caindo os cabelos, né? Mas é tão bom ver que a obra do Senhor sempre continua, né? E que o que é lema da nossa igreja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é verdade mesmo, né? E Ele continua fazendo coisas tremendas, né? Como é bom voltar aqui, gente. Estou muito feliz de poder retornar nessa casa, de poder rever você, alguns que eu já conhecia, outros rostos novos, né? Que eu não tinha visto, ainda não conhecia, mas é sempre bom nós estarmos neste lugar. Quando eu recebi o convite para essa conferência, eu comecei a buscar o Senhor e sobre essa continuidade. E nesses últimos tempos, inclusive, né, curiosamente, eu tenho falado muito sobre isso na minha igreja, né? Sobre principalmente a perseverança, né? E talvez esse manter a chama acesa está muito relacionado com isso, com a nossa perseverança, com a nossa vontade. Até porque as coisas com Deus, né, a gente sempre busca o Senhor. E a gente muitas vezes acaba esquecendo que tem atitudes que dependem da gente, do nosso querer. A gente precisa, né? A gente vive numa geração, num tempo um pouquinho diferente, né? Eu quero falar um pouquinho dessa história também do meu cristianismo, né? Eu já nasci filho de pastor já, né? Então eu tô com 20 anos de idade. Eu cheguei, graças a Deus, dos meus 45 e quase não passei dos 40, né? Cheguei nos 45, graças a Deus. E são 45 anos de igreja, né? Nasci filho de pastor, cresci filho de pastor, a sina do filho do pastor, né? E aí, por causa disso, quem sabe, me tornei pastor, né? E não necessariamente que filho de peixe, peixinho é, né? Mas assim Deus quis para a minha vida. E hoje eu pastorei a igreja que era do meu pai, né? Meu pai era pastor e hoje eu pastorei aquela igreja que é uma igreja abençoada. E olha, gente, tem o pastor mais top aquela igreja. E a gente vai vendo os tempos passar e os tempos mudar. A gente vai vendo que a palavra de Deus, ela não muda. Mas o ser humano, ele muda. E eu acredito que nós estamos num tempo que a gente está voltando para alguns princípios da palavra. Porque o que norteia a nossa vida é a palavra, não tem outro caminho. É a palavra que nos direciona, é a palavra que nos norteia, é o manual de instrução do ser humano, né? É onde a gente vai entender para onde que a gente vai, o que que a gente faz. Qual é a decisão que a gente tem que tomar, não é verdade? E quando a nossa vida é guiada, né? Como diz a palavra de Deus, que nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são de verdade aqueles que são guiados pelo Espírito. Isso é a Bíblia que diz. Os filhos de verdade são os que são guiados pelo Espírito. E quando eu tenho uma vida guiada pelo Espírito, querido, é diferente. E não quer dizer que a minha vida vai ser um mar de rosa, não é verdade? Até porque parece, às vezes eu me engano, mas parece que está escrito na Bíblia, né? No mundo tereis... Se a Bíblia está avisando, o que a gente está reclamando, não é verdade? E aí vai vir sobre a nossa vida dias bons e dias maus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Principalmente para te motivar nessa manhã, para te incentivar a continuar queimando, a continuar com a chama acesa. Amém? Abra a tua Bíblia comigo, querido. Livro de Levítico. Capítulo 6. Versículo 12. Acho que nessa conferência vai ter bastante esse texto, né? A gente pode pregar, querido,
mesmo texto o ano inteiro. Sempre vai ter uma mensagem nova, né? Sempre vai ter algo de Deus guardado para o nosso coração. Levítico capítulo 6, no seu versículo 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera aí, pastor. Amém. Esperamos. Quem não trouxe Bíblia, diga ai. Tem uns sem Bíblia aí. Coisas que a gente vai julgando antiga, mas como é bom, né, gente? Com a Bíblia, é ou não é? Apesar que a gente está na era da tecnologia. Eu sou muito ligado à tecnologia também. Eu gosto demais dessas coisas tecnológicas. Aí agora na igreja a gente tem que falar, né? Abra a sua Bíblia e para alguns conecte a sua Bíblia, né? Acesse a sua Bíblia. Acesse o app da sua Bíblia, né? E graças a Deus por isso. O importante é que você esteja com a Bíblia. Amém? Podemos ler? Está no telão também, claro. Uma igreja chique como essa não vai ter no telão, como assim, né? Versículo 11. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas. Levará a cinza para fora do altar a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar e não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. Isso é todo dia. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Amém? Põe tua mão no teu coração, querido. Espírito Santo, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã com a tua igreja, com o teu povo. O Senhor conhece o meu coração e sabe, Senhor, o quanto eu sou limitado, Deus. Mas eu quero pedir a tua graça e misericórdia para que não seja eu, mas seja o Senhor falando aqui. Por isso, Pai, toma a minha vida, toma o meu corpo, toma a minha voz, toma a minha boca, Pai. Que eu seja apenas um vaso, apenas um instrumento. Nós nos apresentamos a Ti e te agradecemos por esta oportunidade de num sábado pela manhã, uma manhã fria, Pai. Podemos ver a Tua igreja, Senhor, cheia. A Tua igreja, meu Deus, repleta, Senhor, de pessoas que têm buscado ao Senhor, Pai. Que querem continuar queimando, Senhor. Por isso, ó Pai, nos ensina nessa manhã. Espírito Santo, toma este lugar e faz aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço antes de você sentar em pelo menos 3 irmãos. Diga para ele, irmão, não é que você é bonito mesmo, irmão? Isso, olha para ele e fala assim, irmão, tô olhando para você e você é bonito de verdade. Aleluia. Amém, querido? Você sente no seu lugar. Eu quero ser breve nessa palavra. Apesar de que toda vez que o pastor fala, eu quero ser breve nessa palavra, desconfie, né? Geralmente ele, né? Se empolga. Estava falando, querido, que nós vivemos em tempos que as coisas mudaram. Eu sou de um tempo de igreja que bateria era coisa do inimigo. Quem é desse tempo aí? Você é velho de igreja então, hein? Eu sou do tempo, querido, que instrumento de percussão, então, meu Deus, isso era macumba para a igreja, né? Sou do tempo que dança, Deus o livre. Não pode, dança é coisa do bailão. É só desse tempo de igreja.
Apesar da igreja quadrangular, nunca foi uma igreja assim, né, de costumes, de usos, enfim, mas era uma igreja bem tradicional, né? As pastoras mesmo jamais pregavam sem saia no altar, né? Então, a pastora subiu aqui para orar por mim, ela estava de calça, isso é um escândalo, né, pastor? Eu sou desse tempo, querido. Eu cresci numa igreja assim. E esta igreja desse tempo tinha a presença do Espírito Santo. Tinha fogo, irmão. E a igreja de 2025, ela tem fogo, irmão. Então não é o que eu faço, como eu me visto, como eu canto, é como a gente toca. Apesar que as músicas de hoje, né, a gente que tem um tempinho mais de música aí, eu comecei a tocar na igreja, eu tinha 10 anos, 9 anos de idade. Já tocava no louvor da igreja. Estou com 45, faz as contas aí. Esse tempinho que eu tenho de louvor aí. E aí eu fui vendo as fases que foram acontecendo no louvor da igreja. Eu estou dizendo isso para você entender. Que não é isso que faz a diferença. Isso é quem está dentro de nós. O que a gente queima. Eu falei, eu acho muito bacana. Igual hoje, né? Eu sou do tempo que a gente falava amém no microfone e saía aleluia lá atrás. Porque era tão ruim, né? Tecnologia não tinha. A gente sempre brincava, né? Que Deus, na sua misericórdia, criou som. O diabo ficou com inveja e criou os cabos, né? Só que hoje, com a tecnologia, não tem mais fio. Você vê que a coisa está modernizando. E graças a Deus por isso. Né? E nesse tempo, querido, eu lembro que talvez uma diferença que era crucial, quem sabe para o que a gente está vivendo hoje, e eu jamais posso cometer o erro aqui de generalizar, estou comentando assim de uma forma, né, para você compreender. Eu lembro que nessa época, a impressão que eu tenho hoje é que nesta época a gente orava mais, a gente buscava mais, e talvez seja essa a diferença do fogo continuar aceso. Lembro que os meus pastores, os pastores que eram minha referência, facilmente eu estou dizendo isso, eles passavam de 6 a 8 horas em oração, irmãos. Vigília era normal. Eles oravam de verdade mesmo. Horas e horas e horas. E quem sabe hoje, a gente pensa assim, mas eu não tenho tempo disso não. E quem sabe, de fato, você não tem esse tempo. Até porque isso também está na palavra, que diz que nos últimos dias, os dias seriam abreviados. E está acontecendo, irmão. Está nada diferente da palavra. Só que, querido, o bem mais precioso que esses homens antigamente tinham, e que hoje é mais precioso ainda do que milhões de reais ou de dólares, né, que valem um pouquinho mais, é o tempo. É exatamente isso que tem sido a estratégia do inimigo de tirar do povo de Deus, da igreja. Eu sou do tempo, queridos, que era engraçado, pastora. Parece que os capeta vinham assistir culto. Mas não tinha um culto que não tinha um endemoniado fazendo barulho. E tinha uns brabos que vinham pro culto, né? Arrastava os bancos no peito. Quantas vezes meu pai era baixinho, pequenininho, né? Meu pai estava no altar pregando, daqui a pouco eu levantava um demônio brabo, vinha na cara dele e falava assim, eu vou te matar, hein, pastorzinho. Ele olhava e falava assim, eu acho que não, hein. E era assim, isso era normal. A gente ia em casa, eu lembro que eu ia pequeno com meu pai. Meu pai, pastor Elson, eu ia junto com eles. E eles entravam em casa, às vezes uma senhorinha. Ela ficava possessa de demônios, eu vi isso acontecer. Ela pegou a geladeira e levantou a geladeira e jogou longe. Eu vim dessa escola. Isso que eu me acostumei a ver. Agora você percebe que ao longo do tempo, isso não acontece mais? É verdade ou não é? É muito difícil a gente ver uma manifestação demoníaca, né? Sabe por quê? Eu acho que a gente tá meio desviado, hein? Não é isso, querido. Se a palavra é a mesma, nós somos os mesmos. Eu estava naquela época, então hoje que eu viajei no tempo. Eu acho que quando eu fiquei internado lá na UTI, 95 dias, né, na UTI,
A impressão que eu tinha é que eu dormi num mundo e acordei no outro. Igual esses desenhos da Marvel, né? Multiverso, né? Porque quando eu acordei, a gasolina estava R$7. Eu falei, que mundo é esse, gente? Onde que eu vim parar, né? E parece que as coisas aconteceram dessa forma. Mas o que mudou na igreja? Nada mudou. Só a gente, a palavra não mudou. A gente sim, pode ter mudado os nossos costumes, ou a forma que a gente entende algumas coisas, ou que a gente pratica, mas a grande verdade é que o próprio inimigo, ele mudou a estratégia dele. Sabe por que não acontece mais essas coisas na igreja? Não é problema da igreja, é que o inimigo mudou a estratégia, querido. Ele não precisa mais fazer escândalo, ele não precisa mais fazer isso. Irmão, a profissão do momento agora, o que é? Psicologia. Inclusive eu sou psicólogo, hein? E sabe por quê, querido, que é a profissão do momento agora, enquanto as pessoas têm procurado? Porque o diabo não precisa mais fazer festa, não. Ele só precisa aqui, ó, envolver tua mente, tirar o teu tempo, tirar a tua paz, tirar a saúde mental, fazer com que você se torne ansioso, correndo. E é o que Salomão, e está na Bíblia, irmão, a gente às vezes não lê. E Salomão fala, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, e não é o que a gente faz. A gente corre. É normal a gente olhar por irmão e falar assim, e aí, irmão, como vai? Tô numa correria, irmão. Porque a nossa vida é assim. Agora eu lembro que os pastores antigos também falavam isso. Olha, gente, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E é verdade. Porque em toda essa correria, às vezes a gente, teoricamente, a gente não tem tempo de orar. A gente não tem tempo de se dedicar, de jejuar, de buscar. Quem gosta de churrasco aí? Churrasco é de Deus, né? É o exemplo que você já conhece. Então você vai lá acender o carvão. Então você coloca os carvão tudo junto. Acende o fogo. E só glória, né? Só aquela picanha. Eita Deus. Mas se você pegar uma brasinha daquela e separar, o que acontece com ela? Apaga. Você entendeu a estratégia do inimigo? Quer separar você. Então, se ele consegue separar você da comunhão de Cristo, se ele consegue separar você da comunhão do corpo, que é o que está acontecendo aqui hoje, ele vai tendo sucesso. Então, ele não precisa mais fazer escândalo, barulho. Até porque tudo que ele faz, ele não aparece. E às vezes a gente fica perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? É o inimigo que vai agindo. A própria Bíblia fala que ele lança dardos inflamados contra nós. Agora, se ele lança dardo, não quer dizer necessariamente que vai me atingir. Até porque se eu vou para o livro de Efésios, Paulo falava sobre as armaduras espirituais. Mas para eu tomar posse das armaduras depende de mim, querido. A gestão do tempo depende de você. É você que tem que se organizar com o seu tempo. Eu chegava para o meu pai, porque por um tempo, né, eu assumi a igreja do meu pai, e meu pai se tornou meu pastor auxiliar. Olha só. Coisa interessante, né? Minha irmã ficou doente, muitos aqui já conhecem a história, né? E ela está com Cristo. E aí, eu falava com meu pai, né? Porque eu tinha meu pai, que foi meu pastor, era meu pastor auxiliar agora, mas era meu conselheiro. Falei assim, meu Deus, pai, a gente não tem tempo de fazer as coisas. Aí ele olhava para mim e falou assim, claro que tem. Falei, não tem não. Falei, tem sim. Falei, mas como assim? Me diga uma coisa, da meia-noite às 6 você faz o quê? Falei, eu durmo. Falei, tá vendo? Você perde tempo. E às vezes, querido, a gente precisa realmente parar e pensar nas prioridades da nossa vida. Se você realmente quer o fogo continuamente queimando, prioriza isso. Prioriza isso, querido. Eu preciso colocar ordem na minha vida, nos meus horários, principalmente naquilo que realmente vai me garantir salvação, vida eterna. Priorizar Cristo. Este momento aqui, querido, é um momento que é singular. E nunca mais, preste atenção, nunca mais vai acontecer um culto como esse. É só esse. Então quem não veio, perdeu. Vai ter outros. Quem sabe outros mais top, né? Mas esse não vai ter mais.
Que dia que é hoje? 6/9, né? Estou confundindo. 2025. 6/9 de 2025. Quando chegar meia-noite, vira 7. Nunca mais vai ter 6/9 de 2025. Nunca mais. Então, este tempo aqui agora é o tempo precioso. É o tempo que, às vezes, de uma forma geral, a gente vem para a igreja, mas a gente está pensando lá, o que eu tenho que fazer amanhã, né? A gente fica pensando lá no carnê das Casas Bahia, que a gente foi fazer, não devia ter feito, né? A gente fica pensando na fatura do cartão de crédito. Quando, na verdade, querido, esse não é o tempo disso. Esse é o tempo de eu me dedicar ao Senhor. De eu dar exclusividade para Deus. E a gente canta essas coisas, não canta? Te louvarei, não importa a circunstância. Quem conhece essa canção aí? Os velhos de igreja. A gente canta essas coisas. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas quando a circunstância chega, a primeira coisa que a gente abandona é o fogo. Irmãos, a circunstância difícil chegou na minha vida. Na época da pandemia, a coisa começou a fechar, eles começaram a determinar, né? Foi gradativo até que fechou. Não podia mais ter gente na igreja, a não ser transmissão. Eu lembro que de um dia para o outro eu fui lá, comprei umas câmeras lá, a gente começou com o celular, depois foi adaptando, e a gente começou a transmitir o culto. E aquilo foi tão gostoso, irmão, porque era culto de Santa Ceia, era péssimo para mim, porque imagine, eu pregando dessa forma por uma câmera. Eu nem sabia se tinha gente do outro lado, se não tinha. Mas Deus sempre cuidou nesse sentido, porque os irmãos, né, no culto de ceia, eles faziam a ceia em casa, né? E eles ficavam mandando foto no meu celular enquanto eu estava pregando. Ó, pastor, estamos aqui, hein? Estamos assistindo o senhor aí. Ó, tá benção, hein, pastor? E aquilo me animava. E quantas vezes eu olhava assim para os irmãos e falava, irmãos, essa doença não vai pegar em nós. Nome de Jesus, esse vírus do inferno, né? Pastor é assim, né? Pastor é cheio de fé, não vai pegar, não vai acontecer. E tá certo, a gente tem que profetizar a benção. Mas eu imagino o vírus da Covid me olhando lá da porta e falando assim, acho que eu vou pegar esse gordinho aí, hein? Eu lembro que a pastora Janaína, minha esposa, ela ficou doente primeiro. Ela pegou Covid. E aí eu comecei a cuidar dela. E eu lembro assim que quando eu descobri também que eu já estava positivo para o Covid, na época que não tinha vacina, foi em 2021 isso, né? Aquele segundo boom, né, da pandemia. Aí eu lembro que o meu filho Felipe, que ele morre de vontade de estar nas conferências comigo, né? Porque ele é o baterista que me acompanha agora, né? Então, olha que orgulho, né? Meu filhão apavorando a bateria. O piá tá voando mesmo. E de novo ele não conseguiu estar. Ele fica chateado, porque ele sempre quer estar nesse fogo, né? Oi, como é maravilhoso você ver um menino de 15 anos, né? Querendo isso. E eu tenho outra filha de 4, quase 5 anos, que também é pentecostal. Se ela tivesse aqui, na hora do louvor, ela já estava na frente aqui, ó, com as meninas, dançando, não tá nem aí. Ela não se importa quem está na igreja, quem não está, ela só quer saber se vai ter igreja ou não. Papai, vai ter igreja? Eu falei, vai ter. Aí dela já põe a roupa dela de dança. 4 anos, irmãos. Não é a palavra ensina o menino no caminho que deve andar? É isso. E aí, querido, eu fiquei doente, meus filhos, cada um foi para uma casa, a família deu aquela dividida. Eles ficaram na casa dos padrinhos, minha filha na casa de um, meu filho na casa de outro. E eu cuidando da pastora em casa. E eu lembro que um dia a pastora ficou bem ruim do Covid. Eu falei assim, a gente vai ter que ir para o hospital. E a gente foi para o hospital, querido, aquilo era uma calamidade. E isso que era hospital de plano de saúde, né? Tinha plano de saúde, fui lá, é uma loucura. E eu lembro que a pastora chegou no carro e falou assim, ó, o médico falou para eu ir embora. Eu falei, mas como assim? Eu lembro que eu entrei no consultório, pedi licença, falei, doutor, eu preciso entender, como assim minha esposa vai embora? Olha o jeito que ela tá. Ela falou assim, ó, meu amigo, se você vê o jeito que as pessoas estão aqui, tua esposa está muito bem. Se ela piorar, você traz ela de novo. Eu falei, tá bom. E aí eu fui pro carro e a esposa falou assim, olha, vamos para casa. Eu falei, mas como assim? Você tá ruim.
Falei, o Espírito Santo acabou de me falar que o meu tempo acabou aqui. Aí eu fiquei pensando comigo, se o Espírito Santo de Deus falou, e se a minha esposa falou, não vou contrariar, né? Porque arruma encrenca com 450 profetas de Baal, irmão. Mas não arruma encrenca com uma mulher, hein? Eu falei, tá bom, vamos embora. Irmão, vamos para casa. Aquela noite a pastora Janaína, ela passou mal, irmão. Eu falei, ela vai morrer em casa. Passou mal, passou mal, passou mal. E aí lá pelas tantas a gente conseguiu dormir um pouco. E quando eu acordei, eu estava ouvindo ela cantando. O rádio ligado, ela limpando a casa, trocando os lençóis. Eu acordei e falei assim, mas... Eu falei para você que o Espírito Santo tinha falado que tinha passado meu tempo lá. Ela levantou, ela não tinha mais nada, irmão. Aí eu pensei, bom, eu estou sentindo sintoma, vamos nessa fé. Ué, se o Senhor curou ela, por que não vai curar a mim? Não é verdade? Por que eu não vou? Esse fogo também está na minha vida, ué. Quero queimar nesse fogo. Eu falei, Jesus, me cura, estamos aí. Mas daí eu comecei a piorar, irmãos. Fui piorando. Chegou um momento que eu falei assim, eu não estou conseguindo mais respirar. Tanto que eu precisei tomar um banho para ir pro hospital, eu já tive que tomar um banho sentado, irmão. Porque se eu ficasse em pé, aquilo me dá uma fadiga. E aí eu fui pro hospital, a pastora me levou, mas eu sempre com fé, pensando, eu falei, vou ficar aqui uns 2 dias aí. E o médico olhou para mim e falou assim, seu Jefferson, você vai ter que ficar aqui. Um pulmão do senhor já está 100% tomado e o outro senhor está respirando só com 30%. Tá, vamos ficar aqui, né? Tirar uns dias de folga aí, né? Porque pastor ligado no 220, né? A gente não para. Aí eu fiquei lá, isso no dia 5 de março de 2021. No dia 6, o médico chegou para mim e falou assim, seu Jefferson, a gente vai tentar fazer uma terapia com o senhor aí. Se der certo, uma máscara, um negócio horrível, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer. E eu sou músico, então músico tem ritmo, né? E eu não conseguia acompanhar o ritmo da máquina. Eu falei, que metrônomo errado esse metrônomo dessa máquina aí, né? E eu tentava respirar no ritmo da máquina, mas não conseguia. Aí o que eu fazia? Eu metia o dedo na máscara assim pro ar entrar, pra eu respirar. Só que daí o troço apitava, a enfermeira vinha brigar comigo, e eu brigava com ela também. Eu falei assim, para de me incomodar, né? Esse negócio aí que não dá certo. Aí o médico veio falar comigo. Ele falou assim, seu Jefferson, o senhor não está conseguindo fazer a terapia aí, e se o senhor continuar assim, a gente vai ter que entubar o senhor. Mas eu nem imaginava o que era isso, né? Falei, não, pode entubar, gente, não tem problema não. Mas o senhor vai ter que ir para UTI. Falei, tranquilo, vamos ficar uns dias lá e fechou. Mal sabia o que significava. E naquela época, uma pessoa que era entubada, logo ela falecia. Foi assim, vários casos. Eu sei que no dia 8 de março eu estava entubado, irmão. E eu já não vi mais nada. Eu fui acordar alguns meses depois. E quando eu acordei, eu já não sabia mais quem eu era. Eu acordei, eu não sentia meu corpo, não sentia do pescoço para baixo. E eu olhei, eu percebi que eu estava no hospital, mas eu já não sabia mais quem eu era. Eu lembrava que eu era casado com uma Janaína, mas se eu visse, eu não sabia mais quem era. E eu lembro que a única lembrança que eu tinha é que eu tinha 2 filhos, o Felipe e a Helena, só. Só deles eu lembrava, o resto eu não lembrava de mais nada. Não sabia de nada do meu passado, de nada, apagou. Sabe aquele reset, né? Deu aquela resetada e eu acordei. Nisso que eu acordei, eles me levaram para o quarto, depois tiraram a sedação. E eles falaram para mim, sua esposa, Janaína, ela vai poder ficar com o senhor. Eu fiquei feliz, eu sabia que eu era casado com uma Janaína, mas não sabia mais quem era. De repente uma senhora muito bonita entrou no meu quarto, né? Ela usa um óculos assim, eu olhei aquele óculos. Ela chegou perto de mim. Ela falou assim, oi meu amor. Eu falei, meu Deus. As enfermeiras estão malucas, ó. Já estão me chamando de meu amor, porque eu não sabia quem ela era. Aí ela ainda perguntou, isso pro homem é terrível, né? Ela ainda falou assim, você sabe quem eu sou, né? Eu olhei para ela, falei, eu não sabia, irmão. E ela entendeu, ela olhou para mim, ela falou assim, eu sou tua esposa. Na hora eu pensei, gente, me dei bem, ó.
Graças a Deus, né? Podia ter entrado uma mulher feia lá, né? Se eu tô esposa, eu ia acreditar. Eu não sabia quem era. Eu falei, gente, Deus é bom comigo, ó. E aí os gatilhos de lembrança começaram a vir, porque ela foi me mostrando. E eu lembro que numa das primeiras conversas que a gente teve, ela chegou para... Porque, irmão, a pastora Janaína, ela assumiu tudo. Ela assumiu a igreja, ela assumiu os filhos, ela assumiu a casa, ela assumiu tudo, porque eu fiquei 95 dias ou 3 meses longe. E depois desse tempo eu fiquei 7 meses na cama, irmão. Então foi 1 ano da minha vida que ela teve que assumir tudo. E a primeira coisa que ela chegou, ela falou assim, você lembra a senha do cartão? Lembra ou não lembra? Porque, irmãos, várias vezes a igreja teve que se reunir para ajudar a comprar leite da Helena. Porque eu sempre fiz tudo. Sempre de vez tenho, sempre paguei conta, sempre tudo normal. E não que a pastora não pudesse saber, pelo contrário, a gente sempre teve isso. Não tem minha conta, a tua conta, é a nossa. Só que o homem tem isso, né? A gente nunca deixa a senha das coisas com a esposa. E olha o que aconteceu. Então, irmão, passa a senha para a irmã. Ou não teve um glória da irmã, hein? Perdeu a bênção, hein? Fala glória, o pastor está te ajudando aqui. Passa a senha, irmão, organiza a tua vida, porque isso é organização. Você vê, eu não sabia que isso ia acontecer. E eu falei, não, eu lembro sim. Eu lembro que eu estava na cama, daí eu já comecei, né, a pagar as contas, colocar as coisas em ordem, né? E graças a Deus, Deus foi muito bom conosco. E a igreja, irmão, por isso que eu amo a igreja nos abraçou, o corpo de Cristo, sabe? Cuidou da minha casa, cuidou dos meus filhos, sabe? Cuidou da minha família. E por que eu estou falando isso, querido? Porque vão chegar dias difíceis. E que eu preciso continuar queimando. O fogo precisa continuar no altar. Foi desse inteirinho, querido, que eu morava e moro até hoje na casa pastoral. Do lado da igreja. E aí eu ouvia os irmãos fazendo culto. Irmãos, eu tinha uma vontade de estar lá. Só que eu não tinha força para ficar em pé. Meses depois, o grande sucesso que eu tive é conseguir sentar numa cadeira de roda, irmão. E aí quando eu consegui sentar numa cadeira de roda, eu fui pro culto. Eu falei, não, eu vou pro culto. E eu vou pregar ainda. E eu lembro que uma das primeiras mensagens que eu voltei a pregar, eu estava na cadeira de roda. E eu não tinha força para segurar um microfone desse, irmão. Não tinha. Nunca imaginei que eu ia cantar essa música. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado era de uma listra só. Porque eu perdi toda a massa magra do corpo, eu era cor e osso. E eu não gostei muito, eu falei, vou engordar de novo. Então essa era a situação, e eles colocaram um pedestal e eu preguei, irmão. Com a voz fraca. Mas eu tinha voz. E esse foi outro milagre que Deus fez na minha vida. Porque eu sempre cantei. Sempre preguei, sempre falei. E o médico chegou para mim e falou assim, ó, você ficou com a traqueostomia muito tempo. Então a gente vai tentar fazer a cirurgia para tirar. E caso você não consiga respirar sozinho, você vai ter que ficar com isso o resto da vida. Imagina. E daí para eu falar tinha que apertar um botãozinho, daí eu falava igual um robozinho. Era assim que eu conseguia falar. Eu falei, Deus, eu preciso de um milagre. E ele falou assim, ó, pode ser que a tua voz não volte. E eu comecei a clamar. E eu lembro que eles me levaram, eu estava ainda no período do hospital, foi uma das muitas cirurgias que eu tive que fazer. E me levaram para o centro cirúrgico. E eu orando, eu falei, Deus, eu preciso da minha voz, Senhor. Eu preciso cantar, eu sempre cantei, eu sempre preguei. Eu preciso falar, eu trabalho com a voz. E aí, o médico falou, ó, Jefferson, a gente vai fazer cirurgia, vai dar tudo certo, mas você vai levar uns 15 dias para você falar. Eu falei, tá bom, o importante é falar, né? Terminou a cirurgia, eu percebi que já não tinha mais a tráqueo, eles conseguiram tirar. Eu falei, Deus, agora o milagre é completo, eu preciso da voz. E aí o enfermeiro veio me buscar para levar para o quarto. Daí ele chegou e falou assim, e aí, seu Jefferson, tudo bem? Daí eu respondi tudo.
Ele parou a máquina, ele falou assim, mas o senhor está falando? Eu falei, normal, tranquilo. Eu falei, mas não pode, o senhor ia levar uns 15 dias para falar. Eu falei, mas eu estou falando, tá tranquilo. E falando normal, irmão, conversando, batendo um papo com o enfermeiro. E aí já comecei a falar de Jesus para ele. Falei, mas esse é Deus. Eu estava orando, pedindo que o senhor me devolvesse a voz. Só que a gente esquece que Deus sempre faz mais, infinitamente além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu comecei a treinar minha voz também. Comecei a fazer os exercícios que eu passava para os alunos. Comecei a fortalecer, né, as pregas vocais. Eu falei, eu vou voltar a cantar. Irmãos, esses dias eu fui experimentar a extensão da minha voz. Ela aumentou 4 tons. 4 tons, irmãos. Canções que eu cantava lá em Ré, lá em Lá maior, hoje eu canto lá em Ré, Mi. É onde eu me sinto confortável. E Deus faz. E a gente precisa continuar queimando e crendo que Deus e Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu estou te contando essas experiências porque é no tempo, querido, da aflição que a gente experimenta os maiores milagres na nossa vida. É nesse tempo. Quer ver como que a gente pensa? Vou fazer um teste psicológico com você aqui. Como a gente pensa, irmão. Todo ser humano é igual. Quem quer luta aí? Diga amém. Ó, teve uma irmã valente, 2 ali que levantaram a mão. Agora quer ver? Quem quer vitória aqui? Agora me explica. Como que você vai ter vitória se você não tiver luta? Viu como a gente pensa? A gente sempre quer o resultado. Mas a Bíblia diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Isso quer dizer que eu vou passar pelo vale, irmão. Olha pro teu irmão e faz cara de pregador para ele. Fala, irmãos, vai ter vale para passar, irmão. De verdade, a gente não quer, não é verdade? Mas tem como fugir do vale? Tem como fugir da prova? E tem coisas que a gente precisa fazer que a gente não gosta. Não é verdade? Que é ruim. Quando você está doente, você vai tomar um remédio. Às vezes o remédio é amargo, ou não é? Mas você precisa, sim ou não? Se eu chegasse aqui e falasse, ó, irmãos, vou aproveitar aqui, essa manhã, vamos fazer a campanha da bezetacil ungida. Eu vou dar bezetacil em todo mundo aqui. Você ia querer tomar bezetacil? Por quê? Mas ela não cura? Cura ou não cura? Mas por que você não ia querer tomar? Porque é ruim, dói. A gente chega a ficar com a perna, ó, né? Injeção dolorida. Mas é ela que vai tirar a infecção, é ela que vai, né? Vai combater ali aquela carga viral que está em você. Então tem coisas na vida do cristão que é assim, que dói, que é ruim, que é amargo. E não tem fases e fases na nossa vida. Fases que parece que, nossa, está tudo azeitado, está tudo engraxado as engrenagens, dá tudo certo. Você levanta de manhã, é só glória, dá tudo certo. Você olha a tua conta no banco, está azul, né? Isso, crente, vamos junto, vai recebendo. Aí você vê os filhos, está tudo bem, o casamento está tudo bem, tudo certo. Mas tem momentos, irmão. Tem momentos que parece que bate um vento. Que você não sabe nem onde está. Está tudo errado, é ou não é? Mas você não é o mesmo crente. Você não é a mesma pessoa, não é a mesma igreja, o mesmo Deus, a mesma palavra. E por que essas coisas acontecem? Porque o padrão de Deus não é o nosso, querido. Porque Deus não vai fazer as coisas do mesmo jeito. Se fosse assim, era uma receitinha de bolo. Tudo que a igreja dava certo. Tem igreja, aqui é com célula também, né? Ó, tem igreja que é bênção com célula, sim ou não? É bênção. Tem igreja que não funciona a célula, sim ou não? E tá tudo bem. Agora não tem como a gente padronizar. Agora toda a igreja vai ser você. Se fosse um padrão, tava todo mundo bombando, é ou não é? Mas não é assim, irmão, não é um padrão. Se a gente vai para a palavra de Deus, com Abraão foi uma coisa, com Isaac foi outra. Para Abraão, Deus falou, vai para o Egito, vou te abençoar lá. Quem que aprendeu a lição? O filho dele, Isaac, falou, bom,
Se a coisa complicar, eu vou para o Egito. E é isso que ele estava fazendo. No meio do caminho, indo para o Egito por causa da época de fome, Deus falou, Isaac, não vai para lá não. Ué, mas deu certo para o pai, por que não vai dar certo para o filho? Porque não é um padrão. Deus faz da vida de cada um o que Ele quer. Da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. É isso que a gente precisa entender, irmão. E só quem está queimando no fogo do Espírito é que vai ter discernimento para entender os tempos. Que você pode estar num tempo de paz, mas também você pode estar se preparando num tempo de guerra. E você precisa estar preparado. Dentro da mesma igreja, aqui hoje, se eu perguntar, vai ter gente que vai falar, ô pastor, tá tudo na benção comigo. Mas o irmão do lado, às vezes vai falar, pastor, estou enfrentando uma batalha, hein? Porque são pessoas diferentes, tempos diferentes, propósitos diferentes da parte de Deus. E a gente precisa, enquanto igreja, entender isso. Isaac, ele compreendeu que mais do que as circunstâncias, ele tinha a palavra. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. E deixar isso queimar, irmão. É a palavra que é viva. Ainda que eu passe, eu não preciso temer, porque o Senhor vai estar comigo. Ponto, é a palavra. Eu ando debaixo dessa palavra. Isaac teve que decidir o que ele ia fazer. Ele foi para o deserto que o Senhor mandou. Não era no Egito, mas era uma terra deserta, não tinha nada. E ele escolheu, ele decidiu se ele ia ficar com a palavra que Deus liberou sobre a vida dele, que ia abençoar ele, ou se ele ia fazer e tomar a decisão que ele quisesse. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas andam por aí tomando as suas decisões. Não consultam mais a Deus. Não tem tempo de oração. Não tem tempo de jejum. Como que você acha que o fogo vai permanecer aceso? Você entende, querido? Por que tem um monte de gente que sai da igreja? Porque não tem raiz, não tem palavra. Se o pastor falar qualquer coisa invertida, não vou mais na igreja do pastor Eduardo, não. Eu vou na outra igreja ali porque é diferente. Hoje está assim, irmão. Parece que os pastores estão ficando cada vez mais impedidos de falar a verdade, mas eu me nego, querido. E já tem estratégia já. Se dependendo do que proibir falar, for força de lei, eu vou ser preso. E adivinha onde que eu vou fazer culto, irmão? Ninguém vai me segurar. É na cadeia mesmo. Ô, gente, deixa eu falar de Jesus para vocês aí. Por quê? Porque o fogo não pode apagar, irmão. Aonde você estiver, você vai ser sal e luz. Aonde você, Deus vai te abençoar. Não foi assim com Isaac? Isaac olhou a terra deserta, mas ele sabia que ele tinha uma palavra. E ele andava debaixo da palavra, ponto. Falou, bom, no meio do deserto, não tem nada, vou cavar um poço. Cavou o primeiro poço, o que aconteceu? Alô? Quem está comigo aqui? Ele cavou o primeiro poço, o que aconteceu? Água. No meio do deserto. Sabe por quê? Porque ele tinha a palavra. Ele escolheu ficar com a palavra. Quais têm sido as suas escolhas, querido? No tempo da aflição? No tempo da dificuldade? Aí foram lá, entulharam o poço de Isaac, porque de inveja, né? Quando você começa a crescer e ser abençoado, meu irmão, os invejosos vão aparecer. Pode ter certeza disso. E você vai ficar conhecido, viu? Ontem eu estive no retiro, estive no retiro, aí conversando com o pessoal assim, daí comentei, falei, eu tô aqui nesse retiro com vocês, mas amanhã eu vou estar lá na igreja do meu amigo, pastor Castilhos. Igreja do pastor Castilhos, é top, hein? Então, você vai crescendo, a coisa vai acontecendo, não vai? E muita gente ama, mas muita gente vai ter inveja. Mas nós estamos andando debaixo do quê? De uma palavra. Isaac olhou o poço e olhou a palavra. Olhou o poço e olhou a palavra. Bom, vocês entulharam o poço, eu vou ficar com a palavra. Vamos lá cavar outro poço. Ele cava outro poço, o que acontece? Água. Sabe por quê, querida? Porque você tem a bênção. Isaac tinha a bênção, nós temos a bênção. Ponto. Eu fiquei amargurado, querido, no meu coração nessa época do hospital. Porque eu ainda estava internado, aí eu descobri 1 mês depois que o meu pai tinha morrido. Eu não sabia. E aí minha esposa foi contando, né? Várias outras pessoas do nosso relacionamento que foram morrendo. Minha tia também faleceu, não sabia. 1 mês depois que meu pai tinha falecido, eu fiquei sabendo. Eu não pude chorar a morte do meu pai. Eu não pude dizer para ele, obrigado, pai.
Era meu amigo, irmãos. Meu pastor. Eu não vi. A última vez que eu vi meu pai foi quando ele deixou um suco, né, de laranja. É bom, filho, é vitamina. Ele deixou pendurado lá no meu portão. E pra gente não ficar perto, ele foi saindo com o carro, buzinou, me deu um tchau do carro. E foi a última vez que eu vi ele. Que eu lembro que eu vi ele vivo. Nunca mais. Tem uma foto que eu guardo com muito carinho. O meu pai segurando a Helena com Dias. É a única foto que eu tenho dele segurando a minha filha. Não deu tempo, irmãos. Porque tudo que nós temos de mais precioso é tempo. É a presença dele. Eu estava na cadeira de roda, irmãos. Eu lembro que eu estava assim na mesa pra gente tomar um café. Minha cunhada, que é uma serva de Deus, estava lá também. E eu chorava por qualquer coisa, porque eu fiquei tão emotivo por causa da doença, eu fiquei depressivo, ansioso, tudo que você pensar de transtorno e trauma eu tive. E às vezes assim, do nada eu começava a chorar. Eu estava na mesa assim, irmãos, eu comecei a lembrar do meu pai. Me deu uma saudade do meu pai. E eu chorava, porque eu não entendia. Eu falava, Deus, por que isso aconteceu? Agora não tem mais meu pai, eu não tenho com quem eu possa sentar, conversar, pedir conselho. E naquele momento a minha cunhada percebeu, ela falou assim, eu posso orar por você, cunhada? Eu falei, pode, eu preciso. Naquele momento, irmãos, o Espírito Santo tomou a boca dela. E Deus começou a falar comigo, falou assim, filho, teu pai aqui na terra não está mais, ele está comigo. Ali eu já tive a certeza da salvação do meu pai. E você não fique mais preocupado. Porque enquanto você estiver nessa terra, eu vou ser teu pai. Irmãos, na hora, aquilo me revestiu. Eu lembro que eu já levantei as costas e falei, meu Deus, se o próprio eterno Deus e a fé, ele falou que vai ser meu pai, acabou, não precisa mais nada. Eu sinto saudade do meu pai. Eu sinto saudade dos amigos que partiram. Eu sinto saudade. Mas hoje eu tenho um pai. E eu tenho uma palavra, irmão. Você está entendendo? Eu ando debaixo dessa palavra. Passaram-se os anos. E a última eleição, até compartilhei com o pastor Eduardo, a última eleição do Conselho Tutelar de Curitiba, eu participei. Eu falei, vamos entrar nesse negócio, vamos ver o que vai dar. Mas Deus tinha proposta. E lá em Curitiba eu ganhei a eleição do Conselho Tutelar. Assumi a regional do Portão. Eu falei, olha só como Deus é bom. E aí as coisas começaram a se levantar. Porque pensa uma luta que é você trabalhar no Conselho Tutelar. Porque ninguém em sã consciência vai chegar no Conselho Tutelar e vai falar assim, vem aqui dizer que tá tudo bem, hein? Ninguém faz isso. É só pepino, irmão. E misturado com abacaxi ainda. É só isso. Mas eu comecei a entender, querido, e as perseguições políticas começaram a acontecer, porque todo mundo descobriu que eu era pastor. E aí começaram a me perseguir. E Deus sempre falando no meu coração, não se preocupe, eu sou teu pai. Eu falei, tranquilo então. E aí a gente vai passando pelo vale, irmão, porque vai precisar. Mas como você tem uma palavra e o teu coração está sempre queimando na presença do Senhor, as dificuldades se tornam fáceis. Você vai passar. Irmão Lázaro, né? Está na glória também com Jesus, ele cantava essa canção, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Não é verdade? É isso. Então passe pelas provas da sua vida dando glória a Deus. Por quê? Porque um fogo não pode se apagar. Não pode apagar a chama do Espírito. O meu pai está na glória. E o que eu faço no altar, o que eu aprendi com ele. Pregar a palavra de verdade. O tempo dele acabou. Mas o nosso ainda continua. Irmão, irmã, nós somos a igreja do hoje. E nós temos essa missão e essa responsabilidade. Não deixe a chama do Espírito apagar na sua vida. Começa a tirar da tua vida coisas que não fazem mais parte, que são cinzas. Todo dia, o sacerdote tinha que chegar no altar
Limpar a cinza. Manter o fogo aceso. O que é tirar a cinza? Tira coisa velha, coisa antiga, pecados antigos, coisas antigas que fazem parte muitas vezes da nossa vida. Limpa o altar todo dia. E ele fala aqui, ó. O fogo sempre ficará aceso, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. Todo dia, irmão. Coloca o altar em ordem no teu coração. Porque tem dia que a gente acorda virado, é ou não é? A gente acorda, olha no espelho e fala, você está me olhando por quê, hein? Não é? A gente tem bom humor, a gente tem mau humor. Quem é bem-humorado aqui? Quando acorda de manhã? Eita glória! E quem aqui não se aguenta quando acorda de manhã? Nem fala comigo, hein? Olha, viu? São pessoas diferentes e tá tudo bem com respeito a isso. Não tem problema se acordar de mau humor. Mas coloca em ordem o teu altar. Não deixa com que isso te afaste da glória. Fala de verdade para Deus na tua oração. Que a gente é tão eloquente para orar, né? Grande Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de grandezas infinitas e insondáveis. E Deus está te olhando e fala, vai filho, desembucha, o que você quer? Então fala a verdade, ó Deus. Acordei hoje na pá virada, hein? Tô legal não, Deus, mas ó, tô de joelho dobrado, porque eu sei que a solução está em ti, Deus. É isso. Seja verdadeiro com Deus. Se a palavra de Deus, Salmo 139, é o salmo mais lindo que eu vejo na palavra. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor já sabe de tudo. Isso é lindo, irmão. Então, se Deus me conhece melhor do que eu mesmo, por que eu vou andar longe dele? É isso que o diabo quer. Se ele te afasta da glória, ele te afasta de tudo, querido. É isso. Quem quer uma bênção aqui, diga amém. Esse é o problema da igreja. Porque se eu tenho Deus, eu tenho todas as bênçãos. Às vezes a gente vem para a igreja por causa de uma bênção. Eu não estou dizendo que está errado. Bem, você vai receber a tua bênção. Mas se eu tiver Deus, eu tenho todas elas. É isso, querido. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Paulo falou lá no livro de Romanos. Não se acomodem, não se amoldem ao modelo do mundo. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Aquilo que eu penso é aquilo que vai acontecer. É isso, querido. É um processo de fé. Eu preciso observar a palavra. Qual é a ordem das coisas? O que Deus tem para mim hoje? Eu preciso estudar, eu preciso entender para ter uma vida próspera, uma vida abençoada. Esse é o princípio. De verdade, quem que precisa de milagre aqui? Levanta a mão. Eu também preciso. E aí eu vou para a palavra de Deus, a palavra de Deus me ensina como que eu alcanço o milagre. É só abrir a Bíblia. Gênesis 1:1. O que diz lá? No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Em outras traduções diz, a terra era um caos. Às vezes a gente não olha e era escuridão. Então tudo que Deus olhava era caos e escuridão. Às vezes a gente olha para a nossa vida, não é um caos e escuridão, parece que está tudo bagunçado na nossa vida. Olha o princípio da palavra, vai pegando o mistério aí, irmão. É um caos, está tudo bagunçado, está tudo escuro. O que você olha não alimenta a tua fé. E o crente não pode andar pelo que ele olha. Você tem que andar pelo que você crê, querido. Você não está vendo, mas você pela fé já enxerga. Eu recebo a cura, eu creio. E olha o segredo, pega o mistério. Fala pro irmão, segura no banco aí, senão você vai cair, irmão. Essa é forte. E disse Deus, haja luz. E houve e disse. O que você está falando de você mesmo? O que você está falando do seu futuro? O que você está falando da sua igreja? O que você está falando do seu irmão? E disse Deus, haja luz. No meio da escuridão, o que aconteceu? A luz brilhou.
E disse Deus. E em seguida, outro segredo, pega aí o mistério. E em seguida, e viu Deus que a luz era boa. Agora segura. Primeiro eu falo, depois eu vejo. Primeiro eu falo, depois eu vejo. Olha pro irmão e fala assim, irmão, você vai ser milionário, irmão. O irmão até sorriu, né? Falou 10 amém, já amém, 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 amém. O que você tem falado da tua vida? De você mesmo? Ou o que falaram de você? Às vezes as pessoas vão carregando ao longo dos anos. Elas vão levando maldições daquilo que falaram. Você não vai dar nada na vida não, hein? E a pessoa não consegue ir para frente. Mas Deus disse, haja luz. E o que você está falando a respeito disso? Dos problemas que te cercam. Qual é a chama que queima no teu coração? Não é a chama de Cristo? Então começa a falar coisa boa, meu irmão. Se tem uma coisa que é terrível, é andar com gente negativa, sim ou não? Meu Deus do céu. Tem um crente porta-véia. Quem conhece o crente porta-véia? Tudo que você fala pro crente porta-véia, ele geme. Oi, irmão, vamos orar? Irmão, vamos jejuar? Às vezes acontece com o pessoal do louvor, né? Vamos fazer ensaio. Tem que cumprir a escala, irmão. Crente porta-véia, tudo geme. Então não seja negativo, comece a olhar a vida como bonita. Irmão, quando eu estava na cama, 7 meses que eu fiquei na cama em casa, eu não conseguia dormir, porque eu não cansava. Aí eu tive que até tomar medicação para dormir, irmão. Eu tomava medicação para tudo também, né? Aí eu comecei a tomar remédio para dormir. E aí eu fui entendendo em oração que aquilo era proposital de Deus. Ele me deixava acordado a noite inteira, irmão. E eu não entendia por quê. Aí um belo dia, percebi que eu não ia dormir. E aí eu fiquei ali na cama, porque eu não sabia também levantar, não sabia me mexer. E ficava a noite inteira chamando alguém, né? Filho, ajuda o pai aqui, porque daí eu não conseguia me virar na cama, irmão. Eu não tinha força de me virar. Aí meu filho acordava, minha esposa acordava a noite inteira, irmão. Pensa um tormento para eles. E eu virava para lá, nada estava bom. Numa dessas noites, eu fiquei olhando para a janela, irmão. Horas. E eu comecei a ver o dia amanhecer. E é tão legal, né? Quando você vai vendo assim, né? Aquela escuridão saindo e a luz aparecendo. E imediatamente, eu comecei a ouvir a sabiá cantando. É bonito ver a sabiá, não é? E eu não prestava atenção nessas coisas. Por quê? Porque eu já levantava naquela correria. E com calma, com tranquilidade, Deus foi me falando. Eu falei, tá vendo, filho? Olha o que você estava perdendo. E eu fiquei prestando atenção no hino que aquela sabiá estava cantando. Ela já acordou louvando a Deus. E aquilo foi ministrando no meu coração. E eu fui prestando atenção nisso. Detalhes da nossa vida que a gente não dá valor, irmão. Porque às vezes a gente vai andando longe de Deus, o fogo vai apagando e a gente não vai percebendo. E aí eu comecei a ouvir o passarinho cantar. Falei, meu Deus, que glória. Eu fiquei mais de 3 meses da minha vida sem beber água, irmão. Tudo que eu comia com um cano que no nariz, lá dentro, né? Eu tinha sede, irmão. Minha boca era seca. Para tomar água eu não podia. Sabe o que a minha esposa fazia? Ela é enfermeira, né? Ela molhava a gaze e dava para eu chupar a gaze. Para refrescar um pouco. É assim que eu tomava água. E o sucesso, irmão, foi quando ela começou a me dar de colherinha. Eu falei, meu Deus, olha que delícia tomar água. Até hoje, irmão, quando eu tomo um copo d'água, irmão, eu tô tomando água com gás aqui, irmão. Isso é de Deus, irmão. Pode cuidar da igreja comigo, ó. E daí, quando eu tomo água, toda vez que eu tomo água, eu lembro dessa história. Eu falo, Deus, obrigado. Você tomou água hoje? Sabe outra coisa que eu valorizo? Irmão, eu valorizo. Porque eu fiquei mais de 1 ano tomando banho de leito, né? Quem já tomou banho de leito aqui? É terrível, é ou não é? Você até fica cheirosinho, mas não é a mesma coisa de você tomar um banho de chuveiro, né? Quem gosta de tomar banho aqui, diga amém. Ó, temos irmãos que disseram, não levantaram a mão.
Hoje é sábado, hein, irmão? Ah, mas é véspera de feriado, pastor. É? Irmão, primeira vez, aí eu já estava saindo da cadeira de roda e já estava conseguindo, né, andar com o andador. Eu lembro que a primeira vez com o andador, eu tive que desmontar meu box assim de vidro, né, ele é de canto, e eu tive que desmontar para ficar mais aberto para eu conseguir entrar com o andador. Aí eu entrei embaixo do andador, né, tinha um irmão da igreja, que na época, irmão, ele saiu do serviço dele para cuidar de mim. Olha só. E ele ficou na minha casa, cuidando de mim, ajudando a pastora, tem a pastora ali comigo e eu com o andador. Ele, pastor, posso ligar o chuveiro? Eu falei, pode. Primeira vez, depois de quase um ano, irmão. Eu estava embaixo do chuveiro, assim. Quando eu senti aquela água quentinha, irmão, eu chorei. Eu chorava por tudo, né? Mas eu chorei, eu falava, Deus, como é maravilhoso. E aí aquilo que eu dava importância, eu parei de dar. E aquilo que às vezes eu nem percebi, eu falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso nos detalhes. E sabe quem consegue isso, querido? Quem está queimando. É por isso que o fogo do Espírito não pode apagar. Você não pode perder a comunhão, querido. Você precisa estar ouvindo a voz do Espírito o tempo todo. E o Senhor começou a me ensinar aquilo. E hoje eu tenho uma sensibilidade muito grande para ouvir o que Deus está falando. Porque eu treinei, né? Quase um ano treinando, não fazia nada. Falei, vou orar. E às vezes eu me irritava. Eu falava, Deus, eu quero andar. Me cura, Deus. Me cura porque eu estou orando por cura. E eu quero ser curado. Eu quero queimar. Eu achava que esse era o fogo do milagre. E Deus falava assim, eu vou te curar. Ele falava, mas eu preciso que você descanse. Aí a gente começou a brigar. Comecei a brigar com Deus. Eu falei assim, mas como assim descansar? Deus, eu fiquei dormindo 95 dias. Olha quanto tempo eu estou aqui nessa cama. Deus, eu preciso levantar. Não, você precisa descansar. Não, já descansei. E a gente ficava naquela. E Deus, eu acho que Deus é meio comediante, gente. Eu acho que é. Porque daí eu falo assim, Deus, eu não vou mais orar também. Eu vou assistir o YouTube. Aí eu ligava no YouTube, a primeira música que tocava, tá chorando por quê? Se você tem... Eu falava assim, Deus, você está usando o YouTube? Ah, não, vou mudar esse vídeo. Mudava o vídeo. Aí a outra música, que até tá no vídeo que eu editei ali, né? Que tá no YouTube. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu falava, Deus, eu desligava. Eu falei, não, Deus, não dá. O Senhor está no YouTube, o Senhor está em tudo que é lugar. O último teste que Deus fez nesse sentido, ele falou assim, você vai aprender a descansar, filho. Eu estava na cama, irmão. Pobre, cego, nu e de fralda. Desanimado, irmão. Já tinha meses que tinham passado e as coisas não mudavam, eu não conseguia nem movimentar minhas pernas. Eu falei, não vou andar mais, né? Eu lembro que eu estava na cama, irmão. Olha a prova que Deus fez comigo. Chegou lá em casa um irmão e falou assim, ô pastora, eu preciso falar com o pastor. E eu não saio daqui sem falar com ele. Na minha casa. De repente a pastora veio no quarto e falou, o irmão tá aí. Eu falei, não, eu não quero ver ninguém, eu não queria mesmo. Queria, estava desanimado. Falei, não quero ver ninguém. Olha o jeito que eu estou aqui. E eu estava na cama lá, parecia uma tábua, né? Eu não quero ver, não. O irmão falou que ele não sai daqui se não falar com você. O curitibano faz isso. Né? Não sei quem era o cara, mas o curitibano fala, meu Deus. Né? Meio fechadão, né? Porque o curitibano é o seguinte, você tem que avisar que você vai na casa dele. Eu não é? Em Araraquara, assim também não. É, né? Se não avisar, fica bravo. É ou não é? Por que não me avisou? E agora o que eu vou oferecer? Vou ter que ir pra cozinha fazer café? Isso é abençoado, né? A gente já começa assim, né? É ou não é? Confesso o pecado, irmão. A gente é pecador, hein? Aí eu tava assim, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar pro esse irmão? O que ele quer? Eu falei, tá, pede pro irmão dela, me cobriu. E daí o irmão entrou. Quando o irmão me olhou na câmera, ele já parou, né? Falei, tá, e aí agora? E o irmão falou, pastor, o negócio é o seguinte, não sei como, mas Deus me mandou vir aqui e eu preciso que o senhor ore por mim. Na hora eu falei assim, não, você está de brincadeira comigo. Eu falei, Deus, eu sempre falando em espírito com Deus, o tempo todo eu faço isso. Eu falei, Deus, o senhor está brincando comigo. A única coisa que o Espírito soprou no meu ouvido, falou assim, lembra o meu servo Jó? Aí veio a história assim, flash.
Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Eu falei, irmão, o negócio é o seguinte, eu até posso orar por você, mas não consigo nem sentar na cama. Então dobra o joelho aqui, eu vou botar a mão na tua cabeça e vou orar por você. Irmão, eu não sabia andar, irmão. Eu estava ali moribundo. O irmão dobrou o joelho, eu botei a mão na cabeça dele e orei pela causa dele. Em nome de Jesus, amém, amém. Ele foi embora. Eu falei, meu Deus. Eu falei, sabe o que, Deus? Até aqui eu resisti. Mas agora eu estou entendendo. Então o Espírito Santo me ensina a descansar em Ti. Faz essa chama queimar no meu coração. E aí eu descansei. Eu parei de me preocupar se eu ia andar ou se eu não ia. Porque essa era a minha preocupação constante. E é isso que a gente faz, irmão. A gente pega os nossos problemas e se preocupa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quando na verdade a gente precisa descansar. Porque se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Irmão, preste atenção nisso. No momento que eu descansei e falei, Deus, vou despilhar disso aí. Eu comecei a andar, irmão. E assim tem sido na minha vida. Quando a coisa começa a agitar, pastora, eu já falo, relax, Deus. Eu aprendi a lição. A gente às vezes não anda amargurado. E aí eu vou para a Bíblia. Parece, às vezes eu me confundo, mas parece que está escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nada pode tirar minha paz. Então, irmão, a igreja tem que ser leve, o ministério tem que ser leve, vida com Cristo tem que ser leve. Apesar das lutas, a gente traz peso, né? Quantos pastores já ouvi falar? O ministério é peso, hein? Não é, irmão. A gente é que faz a coisa pesada. A gente tem que ser alegre, tem que ser feliz, a gente tem que estar na igreja, a gente tem que olhar para o irmão e falar assim, irmão, como você está? Às vezes ele está crente porta véia. Hoje agarra ele e fala assim, irmão, vem aqui orar por mim. Vamos lubrificar essa maçaneta aí que está rangendo aí. É isso, irmão. Não deixa a pessoa triste. Abraça ela, ora por ela. Fala, irmão, estamos aqui, hein? Eu sei que a luta vai passar, mas nós vamos passar junto aqui. Não é que a Bíblia diz, dividir a carga uns com os outros? É por isso que você está aqui. Irmão, você não está aqui para esquentar o banco da igreja, não. Você está aqui para ser bênção. Ativa teu ministério, querido. Queima o fogo. Deixa esse fogo incendiar em favor de vidas. Às vezes a gente pede as coisas para Deus, mas a gente está pedindo para nós mesmos. Quando na verdade a gente pede e não recebe porque a gente não sabe pedir. Senhor, eu quero ser cheio do teu fogo. E o Espírito Santo fala assim, para quê? Porque eu quero ser igual aquela irmã lá, hein? A irmã abriu a boca, ela começa a profetizar. Para quê? E às vezes a gente está pedindo para nós. Eu também orava, falava assim, Senhor, eu quero tocar. Para quê? Quando eu aprendi que tocar tinha que ser para Ele. Que as minhas canções não eram para o povo. Era para conduzir o povo até a presença dele. Porque era para Ele. Porque dele, para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. É isso. Então aquilo que eu faço, irmão, e aí a gente desmistifica algumas coisas. Não que eu não concorde. Mas a gente desmistifica e não tem problema na igreja. Não precisa de cargo, irmão. Na verdade, eu sou o vice do vice do vice. Não importa. Aqui, na verdade, todos somos servos. Acabou. Então, se o pastor te escalar para limpar o banheiro, limpa o banheiro. Ah, pastor, eu estou escalado para arrumar as cadeiras da igreja. Que glória, irmão. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso na minha igreja. Que em cada cadeira eu vou orando. Fala, Senhor, que tenha uma vida sentada aqui. É isso, querido. Às vezes a gente acha que o ministério que bomba é o ministério que está com o microfone na mão. Ah, querido. É o ministério que está de joelho dobrado. Que está com a porta do quarto fechada. É esse ministério que brilha. É esse fogo, querido, que acende. O fogo do Espírito. Quando a gente entende realmente quem é Deus. Qual que é o propósito de Deus na nossa vida. Qual que é o plano de Deus para mim. Por que eu quero essa chama acesa? Por que eu quero que a minha igreja incendeie? Em função de vidas, irmão. Qual que é a única diferença que a gente tem para o mundo aqui? A presença do Espírito, irmão. Isso o mundo não tem. Tem muita igreja que está perdendo, irmão.
gente nasceu no fogo. Um dia me falaram, hein, pastor, que a igreja quadrangular é uma igreja pentecostal. É verdade ou não? Tem que ser. A gente nasceu no fogo do Espírito, irmão. A gente aprendeu o poder desse fogo. E por que a gente fica perdendo tempo com outras coisas? A gente precisa voltar a esse tempo. Às vezes vai ter ensaio aqui, hein, pastor? Você vai começar o ensaio e não vai nem conseguir, porque a glória vai descer. E aí o que Deus quer não é vocês ensaiando, é orando. Deus usa a nossa vida. Porque tocar a gente já sabe. Ó, eu nunca ensinei com vocês, né? Oi, ficou legal o louvor, não ficou? Aí. Aí, pastora, pega uma ficha de membro lá, né? Porque flui, irmão. É o mesmo Espírito, estamos fazendo no mesmo objetivo. É claro que eu não chego nem perto do tecladista aí. O cara é fera demais, cara. Mas glória a Deus, irmão. Quando a gente se une, é corpo de Cristo. A gente pode ficar, às vezes, anos sem se ver. Mas quando a gente se encontra, é glória. Não é verdade? É o mesmo objetivo, é fogo. Irmão, que bom te ver. Que alegria poder estar aqui. Toda vez, é isso que diz a Bíblia, irmão. Tudo que eu estou falando aqui está na palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então estar aqui, querido, não é para transformar o céu num 0800 de lamentação, de reclamação de cliente. Vamos orar, vamos orar. Aí o crente dobra o joelho, abre a lista e fala, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Para com isso. Sabe o que o céu está precisando? De corações quebrantados que dobram o joelho e falam assim, Deus, fala comigo. O que o senhor tem? Eu estava dirigindo meu carro de manhã. E ontem eu levei 1 hora para chegar lá na chácara da nona. Mas hoje deu 20 minutos. Falei, nossa, olha, você viu a diferença do trânsito, né? Eu fui glorificando. Falei, olha só que benção. E eu estava ali no carro dirigindo e falando com Deus. Sempre faço isso. Falei, Deus, usa a minha vida. Eu não sei o que o senhor quer ministrar lá. Estou até levando o teclado. Não sei se eu vou tocar, não sei se eu vou tocar. Aí quando cheguei aqui, falei, vamos tocar tudo junto? Vamos. É isso. Tá legal. Não tem problema, irmão. O importante é fazer a obra. O importante é amar o corpo de Cristo. O importante é servir no corpo de Cristo. Não importa o que eu vou fazer. Eu tenho um pastor que está na glória, o tio Mir. Quem conheceu o tio Mir? O cara era fera demais, né? Tio Mir. Ele fez o ofício fúnebre do meu pai. E 2, 3 meses depois ele faleceu. E ele chegou no caixão do meu pai e minha mãe que conta isso. Falou assim, ô meu amigo, daqui a pouco a gente se encontra. É esse fogo que tem que quebrar nosso coração, queridos. Daqui a pouco isso aqui vai acabar, gente. A gente vai estar na glória com Deus para todo sempre. Mas enquanto eu estiver aqui, você, que nosso coração continue queimando por almas, por vidas, por pessoas que vão chegar para você e falar assim, a minha vida mudou depois que eu ouvi você pregando. Eu me entreguei para Jesus depois que realmente eu entendi, eu vi Jesus na tua vida, eu vi Jesus nessa igreja, eu vi Jesus no abraço daquele irmão que estava lá na porta. E às vezes tudo que as pessoas precisam é só isso. Algumas vezes, querido, lá no meu escritório, as pessoas, pastor, eu preciso falar. Eu falei, então fala. E a pessoa começou a falar. Eu até tentava falar. Eu levantava até o dedinho, respirava para falar, mas a pessoa não permitia. Ela falou mais de hora. De repente ela levantou. Falou assim, ô pastor, obrigado. Foi embora. Eu falei assim, mas eu não falei nada. Falou, nem precisa, pastor, eu só queria ser ouvido por alguém. Teve outras pessoas chegando na igreja. Falei, irmão, tudo bem? Aí o irmão já olhou para mim, já faz aquela cara de choro, é um barato, né? Aí o irmão já olhou, já começou. Falei, mas o que aconteceu, querido? Não falou mais nada, só chorou. Daí eu abracei. E fiquei um tempão abraçado com a pessoa, e eu percebi o Espírito Santo de Deus ministrando, não na palavra, no abraço. De repente a pessoa se levantou e falou assim, pastor, obrigado. Eu falei, pelo quê? Eu não falei nada. Pelo teu abraço, era isso que eu precisava. Era só isso que eu precisava. Às vezes a gente acha que é o muito fazer, querido. Mas você viu como Deus é simples no que Ele faz? E na hora certa Ele vai curar. No tempo dele Ele vai restaurar. Irmão, só não desista desse fogo. Na hora certa, o teu marido vai ser salvo, a tua esposa vai ser salva, a tua família vai ser alcançada.
Na hora certa as coisas vão acontecer. E eu termino essa palavra, que meu tempo já estourou, do jeito que eu comecei. Persevera, querido. O problema do cristão hoje é que a gente parece pneu cheio e pneu murcho o tempo todo, né? Se a gente está na igreja, ei, pastor Eduardo, conta, a gente até muda, né, a voz, né? Pastor, conta comigo, hein? O pneu tá cheio, ó. O cara tá flutuando. Mas daqui a pouco o pneu murcha, o cara não vem mais na igreja. E a vida do cristão sempre fica nessa instabilidade. A coisa acontece, às vezes não acontece. E é assim a nossa vida. No mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo. Força, resistência, perseverança. Tá ruim, mas tá bom. Estou passando pela prova dando glória a Deus. Ah, o inimigo está te afrontando? Glória a Deus, é porque você está mexendo com o inferno, crente. Se tivesse tudo bem, começasse a se preocupar. Se o inimigo começa a lançar dardo contra você, é porque está dando certo a tua oração, está dando certo o teu jejum, está dando certo, está dando certo, está dando certo, não desista. Tem coisas no teu coração, querido. Tem propósitos de Deus na tua vida. Tem objetivos da parte de Deus para você. O fogo precisa continuar aceso. Nunca esqueça isso. Você tem uma palavra. Quero pedir que os meninos cantem uma canção. Quero orar.